Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Êxodo, para a nossa meditação, no nosso devocional nessa manhã. Está no livro de Êxodo 33, versículo 12 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, e eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Eu quero, nessa manhã, meditar com você numa expressão simples, mas de extrema importância. Só que alguns cristãos não têm parado para perceber a profundidade e a importância de ter certeza e de contar com a certeza da presença de Deus. Nós não conseguiremos fazer nada na nossa vida, nós não conseguiremos vencer nada na nossa vida. Digo isso porque a nossa vida é diferente, a nossa vida de cristão, se a presença de Deus não estiver conosco. No versículo 2 do mesmo capítulo 33, Deus fala assim a Moisés: E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os pirizeus, os heveus e os jebuseus. Olha, Deus acabara de fazer uma promessa a Moisés que enviaria um anjo adiante deles. Porque até esse momento Moisés tinha grande convicção que Deus estava presente com eles. Talvez você saiba, mas deixa eu reforçar o entendimento e o conhecimento de uma coisa extraordinária que acontecia no meio dos judeus. A Bíblia diz que quando eles estavam atravessando o deserto, eles precisavam da proteção e da presença do Deus Todo-Poderoso, e Deus se fez presente no meio deles. A Bíblia diz que aquela multidão era de aproximadamente 600 mil homens. Eu quero te lembrar que a Bíblia a Bíblia nunca conta mulheres e crianças, mas só homens na idade de ir à guerra. Olha bem, se um lugar tem 600 mil homens, a gente tem uma estimativa normal que teria mais de 600 mil mulheres. Você já contou o povo da tua igreja? Você já percebeu que todas as igrejas têm mais mulheres do que homens? E que quando existem mulheres e homens, existe uma grande soma de crianças? Eu acredito, vou jogar por baixo, que a multidão que Moisés conduzia no deserto era no mínimo de 1.200.000 pessoas. Mas eu quero te falar uma coisa. A Bíblia diz que Deus, durante o dia, era uma nuvem sobre a cabeça deles. Já pensou o tamanho da nuvem para proteger aquele povo do ardor e do calor do sol? Aquela nuvem era a presença de Deus. Eu escuto alguns hinos modernos que falam muito na nuvem. Atrai a nuvem, atrai a nuvem. Isso atrai a nuvem. Esses cantores, esses compositores, eles estão querendo falar da presença de Deus. Eles estão falando da presença de Deus. Atrai a presença de Deus. Olha bem, aquela nuvem estava sobre o arraial, sobre todo aquele povo, durante todo o dia, porque o calor do sol, ele é mortal no deserto, mas Deus não permitia que seu povo estivesse à mercê da morte por causa do calor do sol, por causa da sua presença. A presença de Deus refrigera, ela é sombra, ela é segurança. E aquela nuvem tampava mais de 1 milhão de pessoas. Durante a noite, a temperatura no deserto
ela chega a 0 grau. O que não mata de dia no calor, pode morrer à noite no frio. A Bíblia diz que aquela nuvem se levantava e se formava no meio do arraial, se tornava no meio do arraial uma grande coluna de fogo. Aquela coluna ela servia para a claridade do povo e para o calor, para que ninguém morresse de frio à noite. Mas Israel pecou. Israel cometeu o pecado, fez coisas terríveis diante de Deus, e Deus resolveu não ir mais com Israel. Eu já quero te falar, a única coisa capaz de nos separar de Deus é o pecado. Dor nos separa, sofrimento nos separa, doença nos separa. Paulo disse isso, o que nos separará do amor de Deus? Perseguição, altura, profundidade, anjos, não, nada pode nos separar. Mas tem uma coisa que nos separa do amor de Deus, é o pecado. É a prática do pecado, é conviver com a prática do pecado. E é isso que nós precisamos vencer. Esse é o grande desafio do cristianismo, viver isento de todos os conceitos e de tudo aquilo que o mundo oferece. Santificação é separação, e nós precisamos ser santos. Moisés define essa palavra dizendo assim: Senhor, o que nos define dos outros povos é a sua presença. Observou isso? Ele fala assim: o que faz diferença entre o nosso povo, entre o povo de Deus, é a sua presença. Irmão, nada nos faz ser mais diferente do povo do mundo do que a presença de Deus na nossa vida. Nada. E nós devemos lutar por essa presença com todas as nossas forças. Nós precisamos ter certeza e convicção que Deus estará ao nosso lado todos os momentos. Ter Deus ao nosso lado também significa que Ele saberá tudo que nós fazemos, Ele verá tudo que nós fazemos e Ele conhece todos os nossos segredos. Tem gente que tem medo disso, mas não é importante ter medo, é importante ter a certeza e a convicção que Deus estará presente. Porque se Deus estiver presente, nós temos a certeza da nuvem, se Deus estiver presente, nós temos certeza da coluna de fogo que nos aquece e nos protege. E a diferença que nós temos é a presença de Deus. Se nós formos cristãos sem contar com a nuvem e a coluna de fogo, se nós formos cristãos e não contarmos com a presença de Deus, o que nós temos de mais? O que nós somos de mais? Agora eu te pergunto uma coisa, você tem se preocupado com isso? Em se manter na presença de Deus? Em manter a presença de Deus na tua vida, na tua casa? Você tem se preocupado com isso? Tem gente que não. Tem gente que nem parar para pensar e refletir que Deus está presente em todos os momentos, ou que Ele deve estar presente em todos os momentos da nossa vida. Olha bem, Moisés foi audacioso. Ele fala assim: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, como que Moisés poderia achar graça, a mercê, o favor de Deus, se ele não fosse um homem fiel? Se ele não fosse um homem que realmente conhecesse e soubesse como ele tinha vivido diante de Deus? É hora de consertar a nossa vida, é hora de nós atrairmos a presença de Deus para nós. É hora de nós atrairmos a presença de Deus para dentro da nossa casa, dos nossos lares. E Moisés fala o seguinte para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Você sabe por quê? É impossível essa jornada de fé que nós estamos caminhando sem a presença de Deus. É impossível nós prosseguirmos nessa jornada se nós não tivermos a certeza da presença de Deus na nossa vida. Você precisa atrair a presença, você precisa atrair a nuvem. Você precisa estar debaixo dessa nuvem. Você precisa contar com essa proteção de Deus. Eu preciso contar com essa proteção de Deus na minha vida. Pare e pense hoje. Como você tem vivido, como você tem se portado, como você tem feito. Isaías 57 fala assim, que o nosso pecado foi separação entre nós e o nosso Deus. Separação de Deus não é santificação. Separação de Deus é perder a presença de Deus. Nós devemos nos separar do pecado e do mundo. Estar mais unidos e mais próximos de Deus. Busque a presença. Atraia a presença de Deus para a tua vida. Atraia e fique debaixo da nuvem. Não saia da sombra do Altíssimo. Não é isso que diz o Salmo 91? Aquele que habita na sombra, aquele que habita debaixo da nuvem da presença de Deus, é um vencedor. Que Deus te abençoe nesse dia e que Deus prospere os teus caminhos. Que Deus proteja você e a tua casa, a tua família. E eu vou te dar um conselho: não saia debaixo da nuvem da presença do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado pela tua atenção.